E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões Aula Paraná. E nesse vídeo aqui estaremos fazendo a revisão da aula 2 para o segundo ano do ensino médio. Sem mais enrolação, solta a vinheta, produção. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui foram vistas as ideias de estados físicos da matéria, mudanças de fase e dilatação térmica. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, define-se por estados físicos a situação na qual a estabilidade da organização das partículas. Em geral, consideram-se nesse estudo os estados sólido, líquido e gasoso. Bom, existem mais do que apenas 3 estados físicos da matéria, tudo bem, pessoal? Porém, de modo geral, nós conhecemos e identificamos muito bem, temos no nosso dia a dia contato com 3 deles. São eles sólidos, líquidos e gases. Cada um desses estados, então, está definido aqui no nosso próprio texto, tudo bem? Sólido tem a característica de ter volume e formato definido. Líquidos, eles têm um volume e um formato que não é definido pela estrutura desses líquidos. E os gases, por ter uma alta mobilidade. Quando você dispersa um gás em um ambiente, ele rapidamente se espalha e ocupa todo esse ambiente. Aqui nessa figura nós temos a representação de uma espécie de estrutura molecular desses 3 tipos de estados físicos. Então, no estado sólido, as moléculas, que são essas bolinhas, elas ficam ligadas umas às outras, formando um grupo bem próximo e bem unido. Bom, o que isso significa? Significa que a ligação química que está ocorrendo entre as estruturas atômicas e moleculares dos sólidos, ela é muito forte. Então, isso impede que essa estrutura se mova de uma maneira livre, bem? Como um líquido, por exemplo. A ligação química entre as moléculas, ela deixa de ter uma ação tão forte por meio da energia térmica, fazendo com que essa estrutura passe a ter a capacidade de escoamento. Já nos gases, quase não existe interação atômica entre uma molécula e outra. Isso faz com que cada molécula possa se mover livremente no meio no qual esse gás está contido, tudo bem? Então aqui nós temos as famosas mudanças de estado físico, pessoal. Então é dado um nome, para quando você tem uma estrutura que é sólido e passa a ser líquido, é líquido e passa a ser gás, é gás passa a ser líquido, é líquido passa a ser sólido, ou quando vai direto do sólido lá para o gás. Bem, e aí os nomes estão aqui, pessoal. Eu acho que isso é bem conhecido de vocês, mas só para recordar então, quando um sólido vira líquido se chama fusão, quando um líquido vira gás se chama vaporização, quando um gás se torna líquido se chama liquefação ou condensação, quando um líquido se transforma em sólido se chama solidificação, e quando o sólido vira gás, sublimação. E no processo contrário, ressublimação. Tudo bem? Então isso é mais para recordar algo que acredito que vocês já conheçam. E qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que para transformar um sólido em um líquido, você precisa aquecer, Para transformar um líquido em um gás, você precisa aquecer mais. E para fazer o processo contrário, você precisa, então, reduzir a temperatura, resfriar, no caso. De gás para líquido, resfria. De líquido para sólido, resfria mais um pouco. Isso é o processo de colocar o gelo que você tirou do congelador em cima da mesa. Ele vai ser aquecido e ele vai derreter, vai se transformar em líquido. Já o processo inverso é colocar uma forma com água no congelador para então transformar isso em gelo. Você está resfriando aquela porção de água, fazendo com que ela se solidifique. Tudo bem? Bom, para representar essas transformações, nós podemos construir um gráfico que represente esse processo. Então, imagina que você tem aqui um certo material, uma certa substância, e você vai medir alguns tempos
durante um processo de aquecimento. Então aqui nós temos um ponto onde você vai começar a medir o tempo, que já possui uma temperatura. Pode ser ela qualquer, não está informado aqui, mas ela é maior que zero. E aí, nesse primeiro intervalo de tempo, então, você vai estar esquentando esse material, você vai estar esquentando essa substância. Então você esquenta ela até 327 graus Celsius. Quando chega aqui, nós chegamos na primeira mudança de estado físico. Então a temperatura vai se manter constante. Veja, uma reta horizontal significa constante. Então a temperatura se mantém 327 do T1 ao T2, que é o processo de mudança de estado físico. Terminou de mudar de estado físico, essa temperatura volta a subir, então você vai aquecer um pouco mais. Chega em um novo ponto crítico, 1725 graus Celsius. Quando atingir esta temperatura, então vai mudar de estado físico novamente. Veja, a temperatura se mantém constante nesse intervalo entre T3 e T4, sem variar, né, sem mudar a temperatura. E após terminar de mudar toda a matéria de estado, a temperatura então volta a subir. Pessoal, o que precisa ficar bem claro aqui? Que durante uma mudança de estado físico, não há elevação da temperatura de uma certa substância. Então, enquanto a água sólida, que a gente chama de gelo, está derretendo para se transformar em água líquida, não há mudança de temperatura. Vai se manter a 0 graus até que todo o processo de mudança de estado físico chegue ao fim. Tudo bem? Isso é algo muito importante que precisa ficar claro aqui. Bom, então vamos seguindo mais um pouquinho. Aqui nós temos então um exercício, tudo bem? Bom, esse exercício diz o seguinte: o calor latente de fusão do ferro é aproximadamente igual a 1/9 do calor latente de ebulição da água. Com base nisso, identifique as alternativas verdadeiras. Bom, pessoal, nesse exercício aqui, eu não gostei da forma como ele foi elaborado. Tá? A resposta correta dessa questão é para ser a letra B. Se massas iguais de ferro e de água estiverem a temperaturas, respectivamente, de fusão e de ebulição, podemos lhes fornecer calor indefinidamente sem que alterem suas temperaturas. Tecnicamente, era para ser essa a resposta correta. Porém, existe um erro aqui de formulação dessa frase. Por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. Não pode se fornecer calor indefinidamente. Porque se fornecer calor indefinidamente, uma hora aquela quantidade de substância vai terminar o processo de mudança de estado físico. E aí ela vai começar a esquentar. Então, não é correto dizer que massas iguais de duas coisas diferentes podem receber calor indefinidamente e as temperaturas não vão mudar. Tudo bem? Eu acho que dizer isso não está totalmente correto, tudo bem? Então fica aqui a minha ressalva sobre essa questão, apesar de essa ser, né, na verdade, a questão então que está correta, bem? Porém, ela precisa ser um pouco reformulada ali para ela estar totalmente então de acordo com as ideias físicas que a gente está estudando aqui. Tá? Então, por esse motivo até eu não vou me estender nessa questão, tudo bem? Só disse qual era a correta e aí fica esse comentário como uma ressalva mesmo, tudo bem? Bom, vamos avançar aqui. Dilatação térmica, pessoal. Então, a ideia aqui é a seguinte: sempre que um objeto, sempre que um material ganha ou perde calor, isso significa, sempre que um material tem a sua temperatura variada para mais quando ganha calor ou para menos quando perde calor, o tamanho desse material vai mudar. É isso, tá? Dilatação térmica é isso, é a influência da temperatura diretamente nas proporções de um material. E isso faz muito sentido se você parar para pensar. Então veja, o que é transferir calor? O que é ganhar calor? Ganhar calor faz com que a temperatura aumente. Se a temperatura aumenta,
a agitação das moléculas aumenta. Então, para você entender essa ideia, tem que ficar bem claro a ideia de calor e a ideia de temperatura. Então, eu vou deixar linkado aqui a aula 1, se você precisar relembrar o que são esses conceitos, tudo bem? Então, quando nós temos uma variação de temperatura positiva, quando a temperatura aumenta, a agitação molecular da estrutura daquela matéria, da estrutura daquele material, da estrutura daquela substância aumenta. Então, se a agitação térmica aumenta, esse objeto precisa de um espaço maior para ocupar. Então, é daí que vem essa ideia de dilatação. Em resumo, é o seguinte: quando a temperatura de um material aumenta, o seu tamanho aumenta. Quando a temperatura de um material diminui, o seu tamanho, então, diminui, tudo bem? Isso é a justificativa para que, nas linhas férreas, como aqui na figura, tenha um espaço ali entre um trilho e outro. Esse é também o motivo para que nós coloquemos rejunte entre os azulejos que usamos nas paredes e no chão. Esse também é o motivo pelo qual nas rodovias existe um espaço ali entre uma pedra e outra de um meio-fio, ou entre o asfalto e a própria calçada. É necessário que se deixe um espaço, porque o grande fluxo de movimento, por exemplo, de uma rua de asfalto, faz com que a temperatura do asfalto se eleve muito. Então, isso vai fazer com que a sua estrutura necessite de um espaço maior para ocupar. E se ele não tiver para onde fazer essa dilatação, então você vai ter a via sofrendo rachaduras, sofrendo avarias, tudo bem? Por causa dessa falta de espaço para onde estar dilatando. Bom, então essa é a ideia de dilatação. Então, repetindo aqui para fixar a ideia. Quando um objeto, um material, tem a sua temperatura aumentada, ele necessita de um espaço maior para ocupar. Então, o seu volume, o seu tamanho aumenta. Quando um objeto tem a sua temperatura reduzida, o seu tamanho então vai diminuir, porque ele precisa ocupar um lugar menor. Aqui na sequência, pessoal, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fique um pouco mais clara, porque o texto ele não explica muito bem o que ele quer dizer. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: cada material, cada tipo de elemento, ele sofre a influência da temperatura de uma maneira diferente. Então, se você esquentar, digamos que alumínio, 10 graus Celsius, ele vai dilatar uma certa quantidade. Porém, essa quantidade ela não é a mesma que se você esquentar o ferro, esses mesmos 10 graus Celsius. E isso se dá pelo motivo de que cada material, veja aqui na nossa tabela, cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. Ou seja, cada material é sensível à variação de temperatura de uma maneira diferente. Podemos verificar aqui na tabela, então, que cada tipo de material possui um coeficiente de dilatação. O que isso significa? Significa que cada material é sensível à temperatura de um certo modo. Tudo bem? Bom, aí aqui ele traz, então, um exercício, para que nós tentemos resolver, que diz o seguinte: 2 copos de vidro iguais em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente foram grudados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos de física térmica. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é... Então, veja, se conseguiu entender? 2 copos ficaram presos um dentro do outro. Você quer conseguir separar esses copos de alguma maneira. O que você pode fazer para conseguir que isso se separe? Então, veja a ideia. A ideia é que o copo A, que está dentro, diminua o seu tamanho, enquanto o copo B, que está fora, entre aspas, ele aumente o seu tamanho. Então, você precisa fazer com que o copo A tenha uma variação de temperatura para menos e o copo B tenha uma variação de temperatura
para mais. Você precisa esfriar o copo A ou esquentar o copo B. Então a gente tem que achar a alternativa que diz isso. Então, mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo? Não. Mergulhar o copo B em cubos de gelo é esfriar o copo B. Esfriar o copo B, ele vai comprimir mais. E não é essa a intenção. Colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A. Colocar água quente no copo A vai fazer com que o copo A se expanda mais. Isso vai prender ainda mais esses copos, então também não é essa opção. Mergulhar o copo B em água gelada? Não, a gente acabou de falar que isso não é para fazer. Né? Letra D. Encher o copo A com água quente? Não, né? De novo, é a mesma coisa do que a letra B. Não é isso para fazer. Provavelmente, então, é a letra E. Encher o copo A com água gelada? Legal. Se você encher o copo que está dentro com água gelada, ele vai diminuir. E mergulhar o copo B em água quente? Isso, porque o copo B que está por baixo e está por fora, ele precisa aumentar para que esses dois copos se desprendam. Então, resposta correta, letra E. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Mais uma perguntinha. Né? Aí essa pergunta se refere a um princípio visto na física chamado de lâmina bimetálica. Bom, o que é uma lâmina bimetálica? É quando você tem dois materiais unidos, tá? E esses materiais eles são diferentes, eles são metais diferentes. Então aqui na figura você tem um metal mais escuro e um metal mais claro. Então olha aqui, pessoal, metais diferentes têm coeficientes de dilatação diferentes. Então essa é a ideia geral desse exercício. Então o que diz lá? Diz que a figura a seguir é uma lâmina bimetálica que mostra a combinação entre dois materiais, de forma que ele abra o circuito enquanto aquecido. A alternativa que melhor explica esse fenômeno é... Bom, pessoal, então aqui eu preciso falar de um outro conceito também, tá? Que é o conceito de corrente elétrica, que vocês vão ver só no ano que vem. Bom, a ideia geral é o seguinte: quando um corpo é percorrido por uma corrente elétrica, a sua temperatura aumenta. Então é basicamente isso que está acontecendo. O nome disso é efeito Joule. Bom, então qual é o fenômeno que explica quando um corpo aquecido se curve? Né? É isso que está perguntando aqui de maneira implícita. Né? Como que eu faço para explicar o fato de um corpo, quando aquecido, se curvar, né, para um lado ou para outro? Bom, vamos ver as respostas aqui. As lâminas são compostas do mesmo material. Não pode, né? Se for composto do mesmo material, a dilatação dos dois é igual, então nada vai acontecer. As lâminas são compostas por materiais diferentes, e por possuírem coeficientes de dilatação diferentes, cada lâmina terá seu comportamento. Essa é uma candidata boa a ser a resposta correta. Letra C. Independente se forem de materiais iguais ou diferentes, a curvatura da lâmina ocorre somente em função do aquecimento. Não, só vai existir a curvatura pela existência de dois metais juntos, se comportando diferentes na hora de fazer a sua dilatação. E letra D. São necessárias mais informações? Não precisa de mais informações quanto ao material. Bem, a gente já sabe que materiais diferentes realizam dilatações diferentes. Então, a resposta correta é a letra B. Tudo bem? Dilatação de líquidos. Bom, então a ideia é que um líquido ele não possui uma forma definida. Se você coloca um pouco de água dentro do copo, essa água fica no formato do copo. Se você transfere essa água do copo para uma jarra, a água fica no formato da jarra. E se você transfere essa água para uma bacia, ela vai então ter o formato agora da bacia. É isso que nós queremos dizer com um líquido não possuir uma forma definida, tudo bem? Se os líquidos eles não possuem formas definidas, eles só podem fazer um tipo de dilatação, que é chamado de dilatação volumétrica. Aí aqui na sequência, então, ele traz apenas uma tabela comparativa entre sólidos e aí líquidos para você analisar como se comporta, né, o coeficiente de dilatação linear, que é chamado para sólidos,
e coeficiente de dilatação volumétrica, então chamado para líquidos. Veja, você pode perceber que essa potência negativa ela é menor, né, menos 5, do que uma potência de um coeficiente de dilatação volumétrica, que é menos 3 aqui no caso do éter, por exemplo. Então, essa tabela serve para dizer para você que sólidos dilatam menos do que líquidos, né? É basicamente esse o intuito dessa parte aqui do texto, certo? Então, na sequência aqui, então, ele vai mostrar para você que quando você tem um líquido dentro de um sólido, né, água dentro de um copo, o copo vai se dilatar de uma maneira, porque é feito de vidro, por exemplo, e o líquido vai dilatar de outra maneira, por principalmente estar em um estado físico diferente do copo. E aí, se nós juntarmos, como visto naquela tabela, onde diz que líquidos dilatam mais do que sólidos, a ideia é que sempre que você dilatar água dentro de um copo, um pouco dessa água vai vazar, né? Então, veja aqui na figura que você aqueceu, certo? Você variou a temperatura desse conjunto e uma parte do líquido que estava no copo, então, extravasou, né? Ele caiu do copo. Por quê? Porque a dilatação do líquido foi maior do que a dilatação do sólido, que é o copo onde eu ocupava. Tudo bem? E aqui no lado, então, ele nos mostra uma relação matemática para que a gente possa saber qual foi a dilatação desse líquido, né? Então, ΔV, que é a variação de volume, ou seja, a dilatação do líquido, ela é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, né? A variação de volume do recipiente mais variação de volume aparente, aquilo que extravasou, tudo bem? Eu particularmente não trabalho com essa expressão matemática, eu prefiro que você desenvolva a ideia de uma maneira diferente, bem? Mas se está aqui, então nós estamos fazendo a revisão, tudo bem? Bom, então aqui vem mais uma pergunta para nós, né? Considerando a dilatação de líquidos, por que é importante considerar o recipiente em um processo de aquecimento? Pessoal, esse porquê aqui está errado, tá? Tem que ser separado, né? Porquê de pergunta e tal, tudo bem? Mas vamos lá. Por quê? Né? Por que eu preciso considerar... até me perdi aqui, gente. Por que é importante considerar o recipiente em um processo de aquecimento? Bom, porque o líquido tem maior coeficiente de dilatação, correto? O que indica que o recipiente deve ser considerado por suportar a pressão exercida pelo líquido. Bom, aí não tem nada a ver de pressão, né, na história. Porque o coeficiente de dilatação do líquido é menor que dos sólidos, errado. Já vimos lá na tabela, certo, pessoal? Aqui, ó. Na tabela, nós vimos que os coeficientes de dilatação dos líquidos são maiores. Ó. Esse coeficiente aqui, menos 3, é maior do que menos 5. Tá? Então, coeficiente de dilatação dos líquidos é maior. Então, letra C, porque o aquecimento não ocorre sobre o líquido, mas sobre o conjunto, o que levará a dilatar-se também, alterando suas dimensões que serão ocupadas pelo líquido durante a dilatação. Isso é uma boa resposta, né? E não é possível afirmar a importância do recipiente? Não, está errado, né? Existe uma importância aí, sim, no recipiente, e a resposta correta, então, é a letra C. Seguindo aqui, então, dilatação anômala da água. Bom, aqui está uma coisa legal. Bom, eu não vou ler o que está escrito aqui, eu vou tentar explicar para vocês de uma outra maneira, tá? Então é o seguinte, o que é o normal? O normal é que, quando um corpo é aquecido, ele expande. Aquece mais, expande mais. Se um corpo é resfriado, ele contrai. Se ele é resfriado mais, ele contrai mais. Tudo bem? Porém, alguns materiais, como a água, por exemplo, ela não faz isso em um certo intervalo. De 0 graus a 4 graus, isso é ao contrário. Então vamos lá. Qual era o normal? O normal era se esquentar
de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a água expandir, porém ela contrai. E se a água estiver sendo resfriada de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, o normal seria ela contrair, porém ela expande. Isso acontece porque nesse intervalo de temperatura, as estruturas atômicas do cristal que forma o gelo está sofrendo uma variação por causa da energia que está sendo associada ao sistema, acrescentada ou retirada. Então, a ligação química entre as moléculas de água que formam a estrutura cristalina estão se alterando para que exista a mudança de estado físico. Então, nesse intervalo de temperatura, a água faz o contrário do que deveria fazer naturalmente. Quando esquentada de 0 a 4, contrai, e quando resfriada de 4 a 0 graus Celsius, ela expande, então, tudo bem? E isso faz com que seja possível a existência de lagos congelados. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui o que acontece com a superfície de um lago para que ele fique congelado. Tá? Veja, então a gente viu o processo de convecção, que é o processo pelo qual se dá a propagação de calor em um líquido, que é aquele movimento cíclico. Tudo bem? Está lá na aula anterior, pessoal. Volta lá se você não lembra. Bom, a ideia aqui é a seguinte. A camada de água mais próxima da superfície do lago, ela esfria primeiro, pelo contato direto com o ar. Essa camada de água esfriou, contrai. Contrai, fica mais denso. Se fica mais denso, vai para o fundo. Uma nova camada de água fica no lugar dela. Esfriou, contrai, fica mais denso, vai para o fundo. E isso gera o movimento de convecção, então, dentro da superfície do lago, tudo bem? Bom, porém, quando a temperatura da superfície do lago atinge 4 graus Celsius, em vez dela contrair, agora ela expande. E se ela expande, a densidade, em vez de aumentar, diminui. Então, interrompe-se ali o processo de convecção. Veja, o que fazia o processo de convecção era, ao ser resfriada, a água contraía, aumentando a densidade. Porém, se agora essa água ela expande em vez de contrair, a densidade diminui em vez de aumentar. Isso faz com que a densidade, por ser menor, fique em cima. E aí essa água vai ser resfriada a 3 graus, a 2 graus, a 1 grau, a 0 graus. Quando ela chega a 0 graus, ela congela a parte superior do lago. E o mesmo procedimento é efetuado, então, em uma camada embaixo dessa superfície. Então, o lago vai congelando gradativamente de cima para baixo. Vocês viram que coisa incrível, pessoal? Bom, então, aí aqui ele mostra, para você se lembrar do que é a convecção, né? Eu acabei de falar, é aquele movimento que os fluidos têm ao ter o calor se propagando por eles, né? E aí vem aqui uma última observação, então, que é por que uma garrafa de suco ou de água, ela quebra se ela ficar muitas horas no freezer. O mesmo motivo do lago. Né? Então, se você pega uma garrafa de vidro, enche ela totalmente com água e tampa. Coloca no congelador. A temperatura vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, vai comprimindo, comprimindo, comprimindo. Porém, quando chega em 4 graus, em vez de comprimir, agora ela expande. E essa expansão se dá muito mais rápido do que a compressão que vinha acontecendo. Então, o líquido que está preso dentro dessa garrafa não tem para onde sair. Ele vai expandir e não tem para onde ir. Se um líquido dentro de um recipiente expande e não tem para onde ir, ele quebra esse recipiente. É a mesma coisa de um balão em que você nunca para de soprar. Você vai aumentando a quantidade de ar lá dentro até que uma hora o balão não aguenta mais e ele se rompe. Tudo bem? Então, esse é o motivo pelo qual garrafas de água dentro do congelador, congeladas,
estouram, né? Quebram ou a tampa da garrafa acaba saindo. Aqui nós temos então a nossa última perguntinha. Qual afirmativa melhor responde o questionamento anterior? Bom, eu já dei a resposta, né, pessoal? Então, basta você encontrar aí qual é a resposta correta, tudo bem? Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!